Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos vocês que nos acompanham na página Pregações Espíritas, no Facebook, e também todos que nos acompanham no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 23 de abril de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, e depois também o 25 e o 26. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. E agora os versículos 25 e 26, também do capítulo 14. Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Vamos fazer então a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos as Tuas verdades, os Teus ensinamentos, pedimos a vossa bênção, a vossa intercessão, a vossa inspiração, para que possamos receber da melhor forma o que nos for trazido na noite de hoje. E por isso, por essa bênção, por essa oportunidade, antecipadamente agradecemos e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, no último dia 18 de abril de 2022, o Livro dos Espíritos completou 165 anos do seu lançamento, que aconteceu em 18 de abril de 1857. Foi a partir do lançamento do Livro dos Espíritos que, de forma oficial, digamos assim, a doutrina espírita iniciou, se exteriorizou, se oficializou propriamente, né? De forma oficial, né? Ela se oficializou. Lógico que nós sabemos que havia já pesquisas, estudos, reuniões, fenômenos mediúnicos acontecendo por todas as partes do globo terrestre, mas Kardec, que é um missionário, nós sabemos, ele organizou algumas perguntas que ele achou que faziam sentido, que eram lógicas e que eram importantes para comprovar, solidificar, esclarecer, consolar todos que tivessem acesso a essas perguntas com as devidas respostas. Então ele organizou tudo isso porque estavam essas perguntas misturadas
por mais de 40 cadernos. Imaginem vocês que são professores, que já lidaram com cadernos de alunos, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, professores mesmo de faculdades, universidades que recebem trabalhos acadêmicos dos seus alunos, monografias, teses de conclusão de curso. Imaginemos tudo isso misturado, sem que houvesse sequer uma delimitação, uma organização, uma separação por temas. E Kardec, como era um professor, um sábio, como disse Leon Denis, o bom senso encarnado, organizou, separou, enumerou de forma cadenciada, lógica, didática, e dessas perguntas todas ao longo de 40 cadernos, mais de 40 cadernos, ele organizou, separou 1019 ou 1018, né, como alguns consideram, e com as respostas confirmadas, porque ele submeteu, ele teve o cuidado de submeter essas respostas provenientes dos espíritos que se comunicaram através de médiuns ao redor do mundo inteiro. Ele teve o cuidado de não apenas, foi respondida a questão tal, então eu vou anotar aqui a resposta, pronto, questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Foi respondida a questão tal, então eu vou anotar aqui. Não, após todo esse trabalho de separação, de organização, Kardec ainda teve o cuidado, meus irmãos, de confirmar se essas respostas eram as mesmas provenientes de diversos espíritos através da mediunidade de diversos médiuns. É o que se chama, o que se ficou conhecido como o controle universal da veracidade, da autenticidade das respostas dos espíritos. Então, como um cientista que se preocupou em que fosse repetido, assim como no empirismo, nas ciências que nós conhecemos, também se pratica essa repetição para se atestar a veracidade daquela teoria, daquela ciência, Kardec também teve esse cuidado. Então, surgiu em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. Faz 165 anos do surgimento desse livro. E nós, que nos dizemos e nos consideramos espíritas, nós veremos, por exemplo, né, apenas para... não haveria tempo nenhum se nós fôssemos analisar o Livro dos Espíritos inteiro, nem as outras obras consideradas as obras básicas da codificação. Então, a nossa pretensão hoje não é analisar o Livro dos Espíritos, mas apenas e tão somente considerando que faz 165 anos que esse livro surgiu e que há pessoas que se dizem espíritas que estão pretendendo atualizar a doutrina, atualizar Allan Kardec, nós vamos hoje fazer uma reflexão relacionada a isso. Será que está na hora? Será que é cabível? Será que é correto pretender falar-se em atualizar a doutrina, uma vez que ela tem apenas 165 anos? Então, por exemplo, pegando o próprio Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da parte 3ª, que é a parte que aborda as leis divinas, as leis morais, Kardec, na questão 614, ele pergunta o que é, o que a gente pode entender por lei natural. E os espíritos superiores responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, primeiro ponto, o que é a lei de Deus? A resposta foi essa, dada pelos espíritos superiores. Na questão seguinte, 615, é eterna a lei de Deus? Então, por aí, a gente já vai começar a entender, né? Porque não somente há pretensões hoje de se atualizar a doutrina espírita, há pretensões de que se atualize o próprio Jesus, o próprio Evangelho, a própria Bíblia, né? Adequando aos contextos atuais. Então, os 10 mandamentos, para muitas pessoas, estão fora de moda. Hoje em dia, têm que ser adaptados à situação atual em que se vive, a humanidade. Jesus está fora de moda com os conceitos que ele veio trazer. Nós teríamos que adaptar aos dias de hoje. Paulo, nas suas epístolas, totalmente ultrapassado, segundo essas pessoas. Então, será que é correto nós afirmarmos e empreendermos esforços nesse sentido? Então, é eterna a lei de Deus? Disseram os espíritos superiores, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, os 10 mandamentos perderam a atualidade, né? Estão fora de moda, fora de contexto, porque foram trazidos por Moisés 1500 anos antes de Cristo, segundo os espíritos superiores disseram, respondendo à questão 615 do Livro dos Espíritos, não. É eterna a lei de Deus? Repetindo a pergunta. Resposta: eterna e imutável, como o próprio Deus. E aí, Kardec vem enumerando outras perguntas que são decorrência lógica dessas duas que nós acabamos de ler. Por exemplo, como a 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Quer dizer, Deus se equivocou. Hoje a gente, com a compreensão que a gente tem, né, com o avanço, né, da ciência, né, hoje se fala muito aí em ciência, né, em negacionismo e tal. Será que, então, Deus, né, os religiosos estão ultrapassados, estão equivocados? É isso que Kardec está perguntando aqui. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra lhes proibiu? A resposta dos espíritos superiores, meus irmãos. Não sou eu, não é fulano, não é Beltrano, não é nem Allan Kardec. São os espíritos. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E continua Kardec aqui nesse capítulo 1º da parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Então, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E aí, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no primeiro capítulo, que é o capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. Capítulo esse em que Kardec aborda a missão como revelação trazida por Moisés, que é considerada a primeira revelação, a missão e a revelação trazida por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, o Verbo que se fez carne. E a terceira revelação, que é a doutrina. Esse Consolador prometido, que está no Evangelho de João, capítulo 14, está aqui, meus irmãos, com todas as letras.
é a doutrina espírita. E Jesus, quando falou que esse Paracleto, esse Espírito de verdade, falaria todas as coisas que Jesus já havia dito e muitas outras. Mas por que isso? Porque naquela época o homem ainda não estava suficientemente avançado, tanto em termos espirituais quanto em termos científicos, para compreender não o que Jesus não havia dito, mas o que ele havia dito sob forma alegórica, através de parábolas, de forma simplificada. Só que nem todos, como ele mesmo, Jesus disse, tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, com o avanço da nossa mentalidade, da nossa intelectualidade, e também com o avanço espiritual, moral, chegou o tempo em que a humanidade já estava em condições de entender o que Jesus já havia dito, porém, que não ficou claro para as pessoas, não porque Jesus não fosse capaz de deixar claro, mas porque as pessoas não eram capazes de compreender, de assimilar, como dizia o professor Clóvis Tavares. Era um problema de suportação. Vós, disse Jesus, não podeis suportar. Muita coisa teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Hoje ainda, meus irmãos, quando nós nos dedicamos ao estudo, à leitura de alguns temas, alguns assuntos, mesmo da ciência, não da parte espiritual, mas da ciência, muitos de nós chegamos num dado momento que parece que vai dar um nó na nossa mente, na nossa cabeça. A gente tem que fazer uma pausa, assim como Chico, na sua humildade, Chico Xavier, na sua humildade, uma vez quando foi convidado por Emmanuel, durante o sono, num desdobramento, para viajar pelo cosmos, ver, apreciar a magnitude, a beleza do cosmos, do universo. E num dado momento, quando Emmanuel estava lá viajando com Chico Xavier pelo espaço, Chico já na sua humildade, embora nós saibamos que Chico não é qualquer pessoa como nós outros, não é um espírito, como eu tenho dito aqui, que na melhor das hipóteses somos considerados, somos chamados de medianos, embora não sejamos, somos muito mais espíritos atrasados do que medianos, mas Chico, na sua humildade, por estar encarnado, embora não seja um espírito como nós outros, ele disse: Emmanuel, vamos fazer uma pausa aqui porque eu preciso voltar e tomar um café. Chico, naquela simplicidade dele, às vezes com anedotas, né, fatos, frases engraçadas, ele deixava as lições preciosíssimas e profundíssimas para todos nós. Então, pediu para voltar, porque a sua mente não estava, segundo ele, Chico, conseguindo suportar a magnitude, a imensidão do cosmos, mesmo acompanhado por Emmanuel. Então, aqui no item 5 desse capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, aí sim são palavras de Kardec, ele diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Jesus já havia falado sobre isso, porém, muitas pessoas não haviam entendido. Ele, diz Kardec, nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Até hoje, nós temos alguns fatos que não são compreendidos por nós, mesmo os espíritas.
E continua Kardec. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí, olha aí, Kardec confirmando, Jesus já havia falado, já havia exemplificado, já havia vivenciado isso. Em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens. Olha aí. O ser coletivo que traz dos seres do mundo espiritual o tributo de suas luzes. Também não é qualquer espírito, meus irmãos. Porque nós, muitas vezes, nós nos arvoramos em capazes, em habilitados, né, em missionários para exercer interpretações, revelações. E tanto é assim que está também naquele mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas, as leis morais, as leis naturais. Logo adiante das questões que nós lemos, fala do profeta verdadeiro e dos falsos profetas, que também foi alertado por Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Kardec também se preocupou com isso. Então, muitas vezes, nós nos colocamos como se nós fôssemos profetas, como se nós fôssemos intérpretes, como se nós fôssemos porta-vozes de Jesus, dos missionários, de Deus. E não somos. Nós somos seres comuns. Na melhor das hipóteses, espíritos medianos, que temos que aprender, aí sim, o que os missionários nos trazem, as interpretações que nos são trazidas por eles. Esses sim em condição de interpretar, de revelar, e não nós outros. Então, Kardec colocou aqui, esses participantes da codificação, da terceira revelação do Consolador prometido, são espíritos luminosos, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. E aí Kardec ainda acrescenta, que é o último item aqui desse O Espiritismo, que é o item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ué, mas aí a gente volta à questão que foi apresentada no início dessa pregação de hoje. Cabe atualizar Kardec? Cabe atualizar a doutrina espírita? Se Kardec disse que o Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, então se nós atualizamos Kardec e a doutrina espírita, nós estamos atualizando Jesus. Nós estamos atualizando o Evangelho. Então, será que é isso mesmo que nós estamos pretendendo? Como diz um amigo meu espírita, é isso mesmo? Eu quero atualizar Kardec, eu quero atualizar a doutrina, eu quero atualizar o Evangelho, eu quero atualizar Jesus. É isso mesmo? Eu, na melhor das hipóteses, que sou um espírito mediano,
Então, meus irmãos, não precisamos pesquisar demais para achar as respostas. As respostas estão facilmente ao nosso alcance. E uma delas está aqui, no item 7 do capítulo 1 de o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo também diz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E aí Kardec ainda acrescenta, não ensina em contrário nada ao que ensinou o Cristo. Então não há contradição entre o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Desenvolve, completa, explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, o Espiritismo, obra do Cristo. Então, meus amigos, mais uma confirmação. Quem pretende atualizar a doutrina está pretendendo atualizar Jesus. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, quem somos nós para pretender atualizar Kardec, a doutrina espírita e, por conseguinte, Jesus e o Evangelho? Então, apenas para alguns que costumam se dedicar um pouco mais ao estudo e conhecem, ainda que de uma forma mínima ou talvez superficial, não somente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, mas, por exemplo, a Gênese, obras póstumas, e aí diriam, olha só, ele não leu, não conhece o que está escrito logo no capítulo 1 do livro A Gênese, não conhece o que está escrito no livro Obras Póstumas, em relação à atualização da doutrina espírita, por ser uma doutrina progressista e tal. E aí a gente começa a usar palavras que estão na moda, sem saber ou sabendo, mas empregando maliciosamente, de forma equivocada, adulterada, uma palavra como, por exemplo, progressismo, para colocar dentro da doutrina o que a gente tem visto aí pelo mundo afora com o nome de progressismo. Então, por exemplo, no livro A Gênese, no item 30 do capítulo 1, Kardec fala assim: o Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés, Jesus se baseou em Moisés, por isso ele falou, não vim destruir a lei. Mas ele derrogou, praticou desobediência civil em relação a um monte de coisa. Meus irmãos, a lei de Deus são os 10 mandamentos. Isso está claro, falado com todas as letras nos livros da doutrina, nos livros da codificação kardeciana, no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo mesmo que nós lemos o trecho aí referente às 3 revelações. A lei de Deus são os 10 mandamentos. Depois, o que Jesus veio nos trazer, que é baseado totalmente, são baseados, os ensinamentos de Jesus na lei de Deus, nos 10 mandamentos. O que Jesus alterou eventualmente foram as determinações, as normas, as regulações, as leis que Moisés estabeleceu, que são leis humanas e que mudam de acordo com o tempo. Então, Kardec, repetindo aqui, falou, o Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este, ou seja, o Cristo, auria a sua de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. O Espiritismo é uma consequência direta da doutrina de Jesus.
A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. E com isso, fixa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. E por aí vai. Depois, mais à frente, por exemplo, no item 41, também do capítulo 1. O Espiritismo, capítulo 1 do livro A Gênese. O Espiritismo, bem longe de negar ou de destruir o Evangelho, olha aí, hein? Bem longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo o que o Cristo disse e fez. Traz a luz sobre os pontos obscuros de seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem esforço com a ajuda do Espiritismo. E as admitem, veem melhor a sua importância e podem separar a realidade da alegoria. O Cristo lhes parece maior. Olha aí, o Espiritismo não diminui Jesus, pelo contrário, enaltece, eleva ainda mais, valoriza. O Cristo lhes parece maior. Não é mais um simples filósofo, como algumas religiões o consideram, né? Jesus foi apenas um profeta, mais um. Não é mais simplesmente um filósofo. É o Messias divino. Olha aí, isso com a ajuda da doutrina espírita. E também, ainda, o item 55, que muitos dirão, ele omitiu, Rafael omitiu naquela pregação, item 55 do capítulo 1. Não omiti não, vou ler aqui para vocês. O último caráter da revelação espírita, o que ressalta das próprias condições nas quais está feita é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva. Sim, ninguém está negando aqui o progressismo da doutrina. Até porque, se a doutrina espírita não fosse progressista, ela estaria contraditória, porque ela veio ensinar a lei de progresso. Como é que pode a lei de progresso ser ensinada por uma doutrina que não é progressista? Então, item 55 do capítulo 1 de A Gênese. Como todas as ciências de observação são progressivas. Por sua essência, contrai aliança com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus. Olha aí, Kardec aqui está falando sobre o progressismo, sobre a ciência, sobre a progressão da ciência, desde que isso não seja contrário às leis de Deus. Então, muito do que se fala hoje de progressismo e que é contrário às leis de Deus, que é contrário à própria ciência, meus irmãos, são ideologias. Não é nem ciência ainda. E quero crer que não será, porque a biologia está aí para refutar essas ideologias, né? Então, Kardec está esclarecendo aqui, por sua essência, o Espiritismo, por sua essência, contrai aliança com a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus. Autor dessas leis, as descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de diminuí-lo. Então, se alguma teoria, alguma ideologia nega, contradiz, contraria o que nós sabemos que foi estabelecido por Deus e que a própria ciência já revelou ser verdade, então, o que está errado? Deus e a ciência ou essas ideologias?
elas não destroem senão o que os homens estabeleceram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. E aí, nesse item ainda 55, o Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência. Olha aí, não tem especulação na doutrina espírita e nem na ciência. Na ciência certa, verdadeira, honesta, ou que ressalta logicamente da observação. Vou repetir, o Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência, ou que ressalta logicamente da observação, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. Olha aí, Kardec dizendo, o Espiritismo progride sim, progride, assimila as doutrinas, as ciências, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de, agora que é o que faz cair por terra um monte de ideologia aí que não foi provada, e quero crer, embora eu não seja biólogo, não seja cientista, mas quero crer que não será, porque a própria ciência já provou que é um equívoco. Essas ideologias negam a ciência, meus irmãos. Então, Kardec está dizendo aqui, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas. Não é verdade? Então, não vai ser incorporada pelo Espiritismo. É isso que Kardec está dizendo aqui. Qualquer pessoa que saiba ler consegue entender o que está escrito aqui. Não tem dificuldade nenhuma no que está escrito aqui no livro A Gênese. E saídas do domínio da utopia. Olha aí, meus irmãos. Agora fechou com chave de ouro. Kardec, como professor, não deixou dúvida para os seus alunos, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Então eu vou repetir. O Espiritismo, tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Sem isso, se suicidaria. Ou seja, Kardec falou o quê? Se a ciência, é aí que ficou a frase que a gente conhece, embora não seja exatamente o que está escrito aqui, mas é um resumo do que está escrito. Se algum dia a ciência provar que a doutrina espírita está equivocada em algum ponto, ficai com a ciência. Agora, Kardec teve o cuidado de dizer a ciência, aquilo que está comprovadamente demonstrado como verdade, e não utopias, ideologias, especulações e tudo mais. O Espiritismo, então, termina aqui. Sem isso, se suicidaria. Cessando de ser o que é o Espiritismo, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto se uma nova verdade se revela. Ele a aceita. Então, é utopia, é ideologia, é especulação? O Espiritismo não tem nada a ver com isso. O Espiritismo não se ocupará disso. Não incorporará, não será atualizado por nada disso. E aí, como se não bastasse, eu acho que isso aqui já é argumento suficiente para a gente entender que a doutrina espírita não pode ser atualizada por qualquer
pessoa, por qualquer parâmetro, por qualquer ideologia. Mas, como se não bastasse, nós trouxemos por exemplo, Raul Teixeira, grande orador, grande pregador espírita, conhecedor da doutrina. Por ocasião de uma palestra em que ele foi perguntado sobre essa pretensão que alguns espíritas, ou que alguns que se dizem espíritas, têm de atualizar a doutrina, ele disse o seguinte: não se pode incorporar à doutrina qualquer ordem de ideias que desde o seu nascedouro já são opostas à doutrina. Então não é qualquer ordem de ideias que vai ser incorporada à doutrina, principalmente se essas ideias são opostas à própria doutrina. É diferente nós analisarmos uma ideia como quem sabe ler e pensar, e nós pegarmos uma ideia que está na moda. Olha aí, meus irmãos, palavras de Raul Teixeira, hein? É diferente nós analisarmos uma ideia como quem sabe ler e pensar, e nós pegarmos uma ideia que está na moda e querer, segundo Raul Teixeira, palavras dele, que eu transcrevi aqui para poder ler para vocês, e querermos colocar goela abaixo do espiritismo. Vale a pena a gente não misturar as coisas. Às vezes eu percebo companheiros que dizem estar bem intencionados. Segundo ele, Raul Teixeira, vou repetir as palavras dele, mas eles são muito bobinhos. Têm uma cabeça muito pequena. Basta ler os fundamentos das ideias. Olha aí, Raul Teixeira nos alertando. Basta ler os fundamentos das ideias. Basta ler as ideias dos fundadores dessas ideias, para que a gente perceba que não tem nada a ver com o espiritismo. Quando Kardec escreve na Gênese, isso que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, ele diz que depois de confirmadas pela ciência, olha aí, a ciência não está ocupada com questões espirituais. Não torçamos o que escreveu Kardec. Olha aí. Não torçamos o que escreveu Kardec. Basta a gente abrir a Gênese agora e ver o que Kardec disse. Para se acomodar às nossas ideias, nós temos muito disso. O que a gente quer é que seja feita a nossa vontade. E eu quero repetir isso ainda, o Raul Teixeira falando. E eu quero repetir o que eu disse na nossa fala do primeiro tempo. A doutrina espírita não nos pertence. Meus irmãos, de verdade, não nos pertence. A doutrina espírita é dos espíritos, que trouxeram tributos de suas luzes para nós, como Kardec afirmou. Então, Raul Teixeira, a doutrina espírita não nos pertence. Eu não tenho nenhum direito, disse Raul Teixeira, de colocar no seu contexto as coisas que me agradam, só porque me agradam. E muitas vezes nós temos que falar as coisas, meus amigos. Se eu sou convidado pela URI, pelas URIs, para expor espiritismo, e eu não digo o que o espiritismo pensa para não desagradar qualquer dos senhores, eu estou traindo a minha consciência. Palavras de Raul Teixeira. Vou repetir. Se eu sou convidado pela URI, pelas URIs, para vir expor espiritismo, e eu não digo o que o espiritismo pensa para não desagradar qualquer dos senhores, eu estou traindo a minha consciência. E eu tenho consciência perfeita, porque sou professor, de que quando a gente prega, a gente não agrada a todo mundo, não.
Raul Teixeira falando. Mas se Jesus Cristo, disse que o discípulo nunca será maior que o seu mestre, disse Raul Teixeira, eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, porque ele, Jesus, não conseguiu agradar. Se Allan Kardec não conseguiu agradar, já tem uns que estão dizendo que ele está superado. Já estão querendo até botar outras coisas no meio para ajudar o Espiritismo. Para o Espiritismo evoluir um pouquinho. Palavras de Raul Teixeira, hein? Como é que eu vou ter a pretensão de ser aceito por todos? Não tenho. Mas, uma vez que estou com a palavra, eu vou falar o que a doutrina ensina. O Espiritismo é uma doutrina a quatro mãos. O esforço dos desencarnados e o esforço dos encarnados. Mas quais esforços dos encarnados? Pergunta Raul Teixeira. Tem muitos encarnados fazendo esforços para adulterar a doutrina. Estudar um pouquinho não vai nos fazer mal. Pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, dar uma penetrada nesses livros, analisar, discutir, debater, aí a gente começará a botar os pés no chão. Palavras, meus irmãos, de Raul Teixeira. Herculano Pires, que é outro gigante, pesquisador, conhecedor da doutrina, no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, ele já alertava para as mistificações grosseiras provenientes de espíritos médiuns e grupos espíritas que, pouco afeitos ao estudo das obras fundamentais da doutrina, surgiam de tempos em tempos com novidades que pareciam ofuscar o brilho suave e perene dos ensinos doutrinários. Pareciam. E aí, daí a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos a doutrina, de nós buscarmos escritores, expositores, médiuns confiáveis, sérios. Então, Herculano Pires, Raul Teixeira, o próprio Allan Kardec e outros. Então, por exemplo, outro, está aqui um artigo que foi escrito por Cláudio Guimarães. Esse artigo, ele é intitulado Atualizar Kardec. Cláudio Guimarães. Ele termina esse artigo dele dizendo o seguinte: que tal uma edição revista e atualizada da codificação, com todos os termos transpostos para o século XXI? Não seria mais fácil estudar assim? Por que isto já não foi feito? Aí ele mesmo responde: tal edição se tornaria obsoleta em alguns poucos anos ou meses, e teríamos de reeditar, no mínimo, anualmente, todo o cabedal espírita. Além disto, estaríamos correndo sério risco de interpretarmos os conceitos segundo pontos de vista localizados em tempo e espaço, de uma ordem de pensamentos em expansão contínua. Deixemos os livros como estão. Apenas aprendamos a usá-los com inteligência. Assim seremos capazes de sempre redescobrir
o quão grande, bela e abrangente é a doutrina dos Espíritos. Lembremos-nos do caráter fundamental do Espiritismo. A doutrina espírita não surgiu como revelação localizada e ou temporal. Ela tem a pretensão de nos servir como bússola evolutiva por muito tempo, assim como o evento Jesus de Nazaré. Olha aí, meus irmãos. Da mesma forma que ele nos deixou material com o qual ainda não sabemos lidar, mesmo após 2000 anos, e em plena era de grande evolução racional, assim também o Espiritismo nos propõe questionamentos profundos por trás de seus conceitos básicos. Jesus disse que enviaria o Consolador prometido para restabelecer todas as coisas. O Espiritismo surgiu 19 séculos depois e não mencionou o envio de mais nada. Ou seja, isso são palavras do autor, Cláudio Guimarães. O Espiritismo surgiu 19 séculos depois e não mencionou o envio de mais nada. Ou seja, é com ele que ficaremos provavelmente por muito tempo. Tenhamos calma. Não queiramos concluir em pouco mais de 100 anos o trabalho que nos está reservado para vários séculos. Meus amigos, diante de todo esse exposto, que não fui eu, foi Raul Teixeira, foi Cláudio Guimarães, foi Herculano Pires, foi Allan Kardec, foram os espíritos. Eu quero crer que não é a doutrina que tem que se atualizar, somos nós. Nos atualizarmos em Jesus. Nos atualizarmos em Jesus. Nos atualizarmos na doutrina espírita. E não o contrário, atualizar a doutrina para a nossa realidade, a nossa circunstância, os nossos tempos. Atualizar Jesus para os nossos tempos, para a nossa realidade, atualizar os 10 mandamentos. Eu quero crer que quem pensa dessa forma está no caminho contrário ao caminho que um cristão, que um espírita deve seguir. Né? E aí, para reforçar, no livro Emmanuel, livro Emmanuel, de autoria de Emmanuel, capítulo 35, Educação Evangélica. Emmanuel diz o seguinte, nós vamos ler apenas alguns trechos, não o capítulo todo. Todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Evangelho. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais, nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho,
com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Então, nós estamos em tempos que a família está sendo destruída, atacada, desvalorizada, desmantelada. E Emmanuel fala que o que nós temos que fazer é regenerar a família, para que nós possamos nos regenerar. Regenerarmos-nos individualmente, regenerarmos a família e, com isso, regenerarmos a sociedade. Mas o caminho está inverso. Então, outro livro aqui também, que é tanto de Emmanuel quanto de André Luiz, mas que tem capítulos pares de Emmanuel, capítulos ímpares, de numeração ímpar, de André Luiz. Então, no último capítulo desse livro, que é de autoria de Emmanuel, Evangelho e Espiritismo, Emmanuel termina falando assim: a Gênese, o livro final da codificação e quem fecha arrojadas teses da ciência e filosofia, enfileira 18 capítulos com mais de 100 artigos, dos quais mais da terça parte se referem exclusivamente a passagens e lições do Divino Mestre, acrescentando notar que a obra principia aceitando o Espiritismo em sua missão de Consolador prometido, com a função de explicar e desenvolver as instruções do Cristo. Então não tem nada de contrário entre Espiritismo e Evangelho de Jesus. E despede-se a obra A Gênese com admiráveis reflexões sobre a geração nova e a regeneração da humanidade. Cremos de boa fé, diz Emmanuel, que todos os companheiros propositadamente distanciados da tarefa religiosa do Espiritismo assim procedem, diligenciando imunizar-nos contra a superstição e o fanatismo, que a plataforma libertadora da própria doutrina espírita nos obriga a remover. Mas, sinceramente, não entendemos a nova revelação sem o cristianismo, a espinha dorsal em que se apoia. O Espiritismo se apoia, a espinha dorsal do Espiritismo é o cristianismo, é o Evangelho de Jesus, é Jesus. Isso acontece porque se após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender agora no mundo o Evangelho e Jesus Cristo, sem Allan Kardec, manda a lógica se proclame que o Espiritismo e Allan Kardec se baseiam em Jesus Cristo, de ponta a ponta. Ou seja, atualizar o Espiritismo é atualizar Jesus. Então, para que nós não caiamos nessa esparrela, para que nós não sejamos blasfemos e não, como disse Raul Teixeira, não empreguemos esforços para adulterar a doutrina, o Evangelho, as lições de Jesus, façamos um exame de consciência, meus irmãos. Busquemos estudar a doutrina, busquemos bons livros, bons escritores, bons médiuns, bons pregadores. Porque, por exemplo, Chico Xavier, com a sua mediunidade santa, ele trouxe interpretações novas, escritas por Emmanuel, por exemplo, que é considerado no meio espírita como um quinto evangelista. Porém, as interpretações de Emmanuel não são contrárias ao que Jesus já havia dito, não são contrárias ao que está na codificação kardeciana, muito pelo contrário. Reforçam, esclarecem, desenvolvem ainda mais o que Jesus já havia trazido e que Kardec também nos trouxe.
Então, Chico Xavier trouxe novas interpretações? Sim, porém, complementando, continuando, reforçando, ratificando e não retificando. Haroldo Dutra Dias lê e explica os livros que nós já lemos, que nós já relemos, traz inovações que nós não havíamos percebido, que nós não temos olhos de ver. Só que não são contrárias. Ele não contradiz o que está na doutrina, as obras psicografadas por Chico Xavier. Então ele não está atualizando, ele está apenas reforçando, explicando, ratificando, assim como todos esses missionários. Agora, nós somos apenas aspirantes a seguidores, a discípulos, e nós muitas vezes nos arvoramos em intérpretes, em atualizadores, né, revisores. Parece coisa que a gente tem um livro, né, que chegou às nossas mãos para que nós revisássemos, para que ele seja publicado. Então, aí a gente vai lançar então o Novo Testamento, obra revista e atualizada, é isso mesmo? Né? Codificação kardeciana, Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, obra revista e atualizada, é isso mesmo? Então, nós que queremos ser, ou que somos cristãos, nós que queremos ser, ou que somos espíritas, nós temos que atentar para isso, meus irmãos. Nós temos que ter humildade para buscar nas fontes corretas, fidedignas, reconhecendo a nossa incapacidade, o que é a verdade, e não especular, né, idealizar, ideologizar, né, e se aventurar aí em atribuições, em funções que não são nossas, são de espíritos iluminados, espíritos superiores, que concedem o tributo de suas luzes para nós, para nos ajudar, para nos esclarecer. Então, como dizia a ministra veneranda, quem quer aproveitar, né, que nós possamos então aproveitar essas maravilhas que estão ao nosso alcance, como disse o Cláudio Guimarães, que não tem nem 200 anos ainda, nós já estamos querendo atualizar uma obra que, na verdade, é para séculos. O Evangelho de Jesus, que tem mais de 2000 anos, nós não compreendemos ainda. Estamos querendo uma obra de 200, menos de 200 anos, já atualizar? Obra esta totalmente baseada, fundamentada no Evangelho de Jesus? Então, que Deus nos ajude, nos ilumine, nos proteja dessas estradas marginais, né, usando as palavras do professor Clóvis, né, que Jesus fortaleça também o nosso ânimo, a nossa fé, e que nós sigamos o que está à nossa disposição dessas pessoas encarnadas, dos espíritos que nos trouxeram a verdade, e não nada que a gente quer implementar, né, ou adaptar por N motivos, por N interesses, por N fatores, por N circunstâncias. Então, que a gente permaneça, né, fiel, com ânimo, com fé, com esperança, e, como disse Rubens Romanelli, aqui nesse livro, O Primado do Espírito, que não vai dar tempo de nós lermos, os tempos de transição, de alteração, de patamar evolutivo, são tempos que em que acontecem essas coisas. Isso é normal, é previsível. Agora, nós não podemos nos deixar levar pela convulsão social, né, e abandonarmos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, quem quiser, né, acessar todo esse material e também, né, esse livro
né, se quiser adquirir O Primado do Espírito, de Rubens Romanelli, além dos outros todos que nós citamos, né, de Herculano Pires, Emmanuel e todos os demais, né, que busquem. E que nós tenhamos um sábado aí, né, um final de sábado de paz, de reflexão, de reconhecimento, de humildade e uma semana também de estudo, de trabalho e dentro do que Deus, Jesus e a espiritualidade têm para todos nós. Então agradecemos mais uma vez pelas bênçãos, pela oportunidade, pela assistência, pela audiência de vocês todos e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite, uma ótima semana para vocês.